Aí, enfim, aí em 2019 eu lancei meu segundo livro, que é O Brasil Preto, uma perspectiva oprimida. Que eu Sim. conto, é um exercício de história decolonial do Brasil, Sim. porque eu conto a história do Brasil pela perspectiva dos povos africanos, dos povos pretos, e eles como civilizadores, colonizadores do Brasil. Como é que os africanos, os angolanos em particular, construíram o Brasil? Essa é uma narrativa que a gente não encontra nos livros de história oficial, porque são livros que romantizam a história. A história. Né? Então, lancei esse livro em 2019 e em 2021 eu lancei meu terceiro livro, que chama Pindorama, Perspectivas de um Indigenista Brasileiro. Tem a ver com o meu trabalho como indigenista também, obviamente, mas que também é o meu outro livro de história decolonial, que eu conto a história do Brasil. Mandei um livro para ele, ele leu o livro, gostou muito, disse, pô, você tem que vir aqui para aproveitar que eu estou aqui, passando um tempo para ficar comigo aqui, e a gente poder dar um passeio pela ilha tal, e, né? E aí eu fiz o que eu pude, juntei os trocados para comprar as passagens, né? E preparei uma edição especial com 50 exemplares. Olha só. Em inglês. Em inglês. Eu falo inglês, eu mesmo traduzi. Rapaz. Né? Para poder levar lá e presentear, como o China Smith, né? Que encontrei lá, fui na casa dele, presenteei, né? A gente está acompanhando as redes sociais, né? Você fui lá no Bob Marley, no museu dele, fui no mausoléu dele, presenteei, levei ele lá, circulei, então isso foi em 2023. Sim. E aí voltamos, e aí eu me preparei, então, para continuar nessa jornada que eu gostaria de fazer realmente, que são os países de língua portuguesa, né, que era o meu foco. Então voltei para esse foco. E aí ano passado eu recebi um convite da Associação do Movimento da Ordem Rastafari de Angola, sim, que é como uma ONG, né, registrada lá, tudo. São muito organizados lá. E aí eles me convidaram para ir lá fazer o lançamento do meu livro lá. Poxa, que bacana, hein? E aí eu preparei já um pouco essa edição que eu tinha levado para Jamaica, que era um pouco maior, que eu tinha escrito alguns outros capítulos e tal. Então eu peguei e fiz em português, preparei 50 exemplares também e levei lá para Angola para presentear algumas pessoas lá. E aí tive esse contato assim, que é um outro livro a ser escrito, porque eu, dos mais velhos lá, eu escutei toda a história oral da história do movimento Rastafari em Angola. Caramba, na raiz. Na raiz, assim, coisa incrível, assim, e é uma história que ainda não foi escrita. Então eles me contaram também na expectativa de que eu também me interesse para escrever um capítulo a mais, o que seja um livro e tal, sobre essa história. Então a gente teve ano passado essa experiência que foi riquíssima, e a gente recebeu um convite também. Isso é fruto, pessoal, de trabalho, são muitos anos. Eu comecei a falar que comecei a escrever em 2015. Olha só. O primeiro livro. Olha só a importância. Lancei em 2017. Aí quando foi em 2023, recebi um convite para ir conhecer lá a Jamaica. Em 2024, quer dizer, quase 9 anos depois, né? Um convite para ir lá em Angola. E mesmo assim, convites que eu tinha que bancar para ir, mas convites, né? Pessoas que eu não estava chegando lá como um turista qualquer, estava sendo recebido lá. E recebemos um convite, então, também para ir num festival lá em Portugal, que chama Rindub Festival. Sim, sim, né? Conheço. Então a gente foi lá também, fizemos uma palestra, levamos 50 livros também, então bacana. Imprimi 100 livros, né? Levei 50 para Angola, 50 para Portugal. Aí ano passado a gente começou a pensar que a gente não tinha mais recursos para continuar nessa jornada, né? A gente começou a pensar em outras formas de continuar. E o que veio para a gente foi a gente entrar para os projetos culturais, né, para tentar um apoio cultural para essa nossa jornada, que é muito importante. Então, a gente ficou concentrado alguns anos no final do ano passado e eu consegui redigir, com alguma ajuda, a gente conseguiu aprovar nosso primeiro projeto cultural. Bacana. Lá pelo Ministério da Cultura, lá, por meio da Lei Rouanet. Damos graças. E aí a gente conseguiu, então, o apoio para poder imprimir 500 exemplares do Rastafari, 500 do Brasil Preto. Damos graças. Para a gente fazer aqui em Alagoas, nas escolas públicas aqui da periferia. Olha que maravilha. Para a gente levar palestra, oficina de escrita criativa
distribuição gratuita de livros. Então a gente já fez aqui em Maceió esses dias. A gente foi no centro socioeducativo, Sim. lá com os adolescentes, levamos lá, fizemos palestra, doamos livros lá para um grupo. Bacana. Fomos no Instituto Federal de Marechal Deodoro, fizemos a mesma coisa lá no Centro de Estudos Afro-Indígenas que eles têm lá. Então foi muito bom também, palestra, distribuição de livros com a juventude lá, né? Essa semana a gente está indo numa escola lá em Messias, escola de ensino médio pública, né? Para a gente fazer isso. Então a gente está fazendo esse trabalho aqui. A gente foi em agosto iniciar esse projeto, Jornadas pela Lusofonia, em Angola, foi nossa primeira parada. A gente foi lá para celebrar os 50 anos de independência de Angola. E tivemos um convite lá da escola, do centro artístico de lá, que é tipo a Escola Técnica de Artes da Universidade de Angola, né? A gente recebeu um convite deles e também de um festival que acontece lá, temos lá todo ano, que é de mulheres poetisas que declamam lá, recitam lá as poesias delas em cima de ritmos de reggae. Bacana. Bem interessante o trabalho. Aí a gente foi dessa vez, pela primeira vez, enfim, depois de 10 anos, né, de processo, conseguimos esse apoio público para a gente conseguir comprar as passagens, né, pagar os nossos custos, para a gente poder então levar a palestra gratuita, distribuir os livros gratuitamente. A gente não está cobrando nada do que a gente está fazendo nesse processo. Entendi. Então a gente circulou, fez isso aí e a gente tem ainda algumas atividades para fazer até o final do ano que vem, mas a gente agora está concentrado aqui em Alagoas, né? E a gente então lançou para esse projeto uma edição especial do Rastafari e do Brasil Preto, que são as duas que eu estou aqui para te presentear, para te mostrar com capa diferente. Olha só, galera. Né? Nova capa do Rastafari, Cura para as Nações. Recomendo para todos vocês. Edição especial. Distribuição gratuita. Maravilha. Né? Tá aqui o apoio aqui, ó. Ministério da Cultura, Governo Federal, projeto aí, Jornadas pela Lusofonia. Maravilha, maravilha. E Brasil Preto aí, ó. Brasil Preto, uma perspectiva oprimida, não é? Mesma coisa, a edição especial, distribuição gratuita, aí, apoio aí. Maravilhoso. Aí, ó. Poxa, olha só aí do Brasil aí, o apoio do governo. Maravilha, maravilha. As ilustrações das minhas obras, dos 3 livros, são todas de Paulo do Amparo, que é um grande artista plástico lá de Olinda, amigo de mais de 30 anos. Quem quiser pode procurá-lo no Instagram, Paulo do Amparo. Fica a dica, hein, galera? Figuraça, ele é incrível. O livro tem várias ilustrações dentro, sabe? E esse livro aqui, essa edição aqui em particular, tem um capítulo inédito. Opa! Que chama justamente Cura para as Nações. Nossa, que maravilha! Que é o capítulo que faltava, nesse livro, né? Realmente eu sinto que nesse capítulo eu arrematei o que eu tinha a dizer. Poxa, bacana. Sobre como é que o Rastafari pode contribuir com a cura para as nações. Maravilha. E aí é um exercício da gente entender a importância da gente perceber a sacralidade da nossa existência, que o nosso trabalho, que a nossa alimentação, né, que a nossa atividade, que a nossa vida sexual, tudo isso seja sagrado. Esteja sacramentado. É verdade. Não é? A nossa vida física, mental, espiritual. Então eu queria só deixar aqui um pensamento que eu coloco justamente no começo, desse último capítulo aqui do Cura para as Nações, que é de um grande professor já falecido, romeno, que ele foi um grande estudioso de história das religiões. E ele tem uma coleção imensa de 1.500 páginas, 3 volumes, que chama
História das Crenças e das Ideias Religiosas. Pois bem, no primeiro volume, ele começa com esse pensamento aqui, palavras dele, né? É difícil imaginar de que modo o espírito humano poderia funcionar sem a convicção de que existe no mundo alguma coisa de irredutivelmente real. E é impossível imaginar como a consciência poderia aparecer sem conferir significado aos impulsos e às experiências do homem. A consciência de um mundo real e significativo está intimamente relacionado à descoberta do sagrado. Por meio da experiência do sagrado, o espírito humano captou a diferença entre o que se revela como real, poderoso, rico e significativo, e o que é desprovido dessas qualidades, isto é, o fluxo caótico e perigoso das coisas, seus aparecimentos e desaparecimentos fortuitos e vazios de sentido. Em suma, o sagrado é um elemento na estrutura da consciência e não uma fase na história dessa consciência. Nos mais arcaicos níveis de cultura, viver como ser humano é em si um ato religioso, pois a alimentação, a vida sexual e o trabalho têm um valor sacramental. Em outras palavras, ser ou antes tornar-se um homem significa ser religioso. Rastafari, damos graças. Encerramos aqui, galera, essa entrevista maravilhosa. Ganhei esses 2 presentes da qual a gente já esperava, né? Ganhar isso aí já há muito tempo. O André viaja o mundo inteiro e olha só que maravilha está aqui nas minhas mãos. Vamos registrar aqui esse momento lindo, essa entrevista maravilhosa. Eu não contava com essa presença do André hoje aqui, achava que ele estava viajando, mas graças a Deus, tudo aconteceu, tá aqui os meus livros. Vou falar para vocês também aqui de diversas páginas que eu vou passar a ler novamente, passar a ler aqui. E André, meu irmão, muito obrigado por tudo, por você existir, por você estar fazendo esse trabalho maravilhoso, que o mundo inteiro já está conhecendo. Muitos artistas do reggae já têm esses exemplares aqui, inclusive do Rastafari, Cura para as Nações, uma perspectiva brasileira, que isso é importante. E você, modesta parte, deu pontapé aí para uma série de trabalhos maravilhosos. Obrigado e que tenha sido útil para quem nos acompanhou até agora. Damos graças. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Yeah!